Então, eu quero agradecer pelo convite que a irmã Marina me fez. A irmã Marina, ela não só faz o convite, como ela também dá o tema da sua pregação, certo? E isso deixa você um pouco no aperto, né? Mas graças a Deus, ela deu um tema aqui: como ser Maria em um mundo de Marta. Que é isso, hein? Eu falei, não sou digno, né, de pregar sobre esse tema. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar. Como ser Maria em um mundo de Marta. Então vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos ler a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, que é o texto, digamos que é a primeira vez que Jesus vai à casa, né, dessas irmãs. Lucas capítulo 10, a partir do 38. Amém? Eu vou ler na versão atualizada, algumas versões podem ser diferentes. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Podem sentar, nós já oramos. Eu sei que os irmãos aqui têm o costume, né, de trazer pregações mais curtas. Eu vou tentar me adequar a isso também. E vamos, então, tirar, né, as lições desse texto e também do tema que nos foi dado. Como ser Maria em um mundo de Marta? Na verdade, eu faria até uma pergunta para você: em que mundo você está? Em que mundo você está? Você está no mundo de Marta ou no mundo de Maria? O mundo de Marta é o mundo que concorre com as nossas dedicações. O ser humano, ele se dedica a muitas coisas. Muitas delas são legítimas. Não há nenhum problema com isso. O Senhor Deus nos criou para isso, para sermos dedicados, para fazermos todas as coisas com excelência. Mas o mundo de Marta, ele começa a multiplicar os nossos desejos. O mundo de Marta concorre exatamente em nos atrair para aquilo que nós estamos pendentes. Em todo desejo que existe no seu coração, o mundo de Marta tem uma oferta compatível. Não tem nada que você queira que o mundo de Marta não te dê. Ele sempre dá. E na igreja não é diferente. O mundo de Marta é aquele mundo ativista, onde nós passamos muito tempo fazendo coisas para Jesus e pouco tempo com Jesus. É muita coisa para Jesus que a gente faz, mas é pouco tempo com Ele que a gente passa. O mundo de Marta não somente toma o nosso tempo, mas ele também nos esgota, ele nos cansa e também levanta nas nossas mentes certas suspeitas contra outros crentes fiéis e até contra o próprio Jesus. Esse mundo de Marta, ele começa bonito, como um paraíso, ele começa como um mundo encantado, mas ele termina com certas desconfianças e até mesmo blasfêmias. O mundo de Marta é gentil, é servidor, mas ele esconde aquela mão esquerda que quer entrar em cena e roubar a glória do Senhor Jesus. Então, como ser Maria em um mundo de Marta? O que nós devemos aprender com este episódio registrado no Evangelho de Lucas? Como vencer aquela tentação que ocupou Marta aquele dia? E não foi só uma tentação, foi um engano. Foi um engano. Ela jurava que estava certa. Então essas questões precisam entrar na nossa mente, no nosso coração, no nosso raciocínio,
para nós fazermos as devidas avaliações. Às vezes você jura que está certo. E você precisa, e eu preciso, nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus para vencermos essas tentações e esse engano, o engano. A tentação, vou dizer que não seja tão ela é difícil, porque Tiago diz que nada mais é do que nossas próprias cobiças saindo para fora. Mas não vou dizer que elas sejam fáceis, mas pior do que a tentação é o engano. Porque quando você é tentado, mas você sabe do que se trata, você tem condições de vencer. E quando você não sabe? E quando você é enganado a respeito daquilo? E quando você de fato acha que aquilo está correto? Entendeu? Então é muito mais difícil vencer o engano do que vencer a tentação. Porém, nós temos as armas corretas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que vai nos livrar não somente do engano, pois ela nos revela a verdade, como também ela vai nos conduzir a um caminho para agradar ao nosso Senhor, que é vencer as tentações. Então vamos para as 3 principais lições que eu tirei aqui desse trecho que nós lemos. A primeira delas é o seguinte: para você ser Maria em um mundo de Marta, primeira coisa, você tem que fazer muito mais do que apenas receber Jesus. No versículo 38 diz que uma certa mulher chamada Marta hospedou Jesus em sua casa. Isso é bom. Receber Jesus em casa, no termo grego, hypodekomai, significa receber debaixo. Ela recebeu debaixo do seu teto. Não é nada errado. Receber Jesus é maravilhoso. Lembrando que Jesus não parava em muitas casas naquela época. Foi, na verdade, um privilégio para Marta receber Jesus debaixo do seu teto. Mas o termo que Lucas usa para Maria é diferente do termo que ele usa para Marta. Marta recebeu debaixo do teto. E o termo para Maria é parakatizo, que significa sentar-se ao lado. Isso quer dizer que Maria ela teve mais aproximação de Jesus do que Marta. Marta recebeu Jesus em sua casa, mas Maria se aproximou do seu hóspede. Maria se aproximou da sua visita. Ela teve mais intimidade, teve mais proximidade. E o que isso diz para nós? Que receber Jesus no seu coração é uma coisa ótima, é boa. Porém, a questão é como você vai tratar Jesus depois que você o recebe em seu coração. Como é que você vai tratar Jesus? Não, pastor, já sou crente, eu já me batizei, já aceitei Jesus. Ótimo, ótimo. Marta também recebeu em sua casa. Mas para Marta ele não passava de um hóspede. E para você? E desde o dia que você aceitou Jesus em seu coração, que você recebeu Jesus em seu coração, como é que você o tem tratado? Não estou dizendo que você maltrata Jesus, entendeu? Marta não maltratou Jesus. Ela recebeu com as devidas honras da sua época. Ela foi atenciosa com Jesus. Ela teve, de fato, toda a sua performance foi para receber o Senhor como era digno de um peregrino, de um visitante para a sua época. Mas foi só como hóspede. Foi só como um visitante. Maria não. O texto fala que essa Maria, ela quedava-se, ela assentou-se aos pés do quê? Do Senhor, do Senhor. Então, em primeiro lugar, Maria considerou Jesus Cristo como Senhor, como alguém superior, como alguém que ela deveria realmente se prostrar diante dele. E segundo, diz que ela fez isto para ouvir-lhe os ensinamentos, ou seja, ela também o considerou como mestre. Não foi só como Senhor, alguém que ela tinha que assentar-se aos pés por uma questão de respeito e de adoração e temor, mas também por uma questão de aprendizado. Então,
esta diferença, no grego fala, não é para ouvir seus ensinamentos, no grego fala para ouvir sua palavra. Talvez tenha alguém com uma versão que diga isso. Maria sentou-se aos seus pés para ouvir a sua palavra, para ouvir a palavra dele, né? É assim que está no grego, logos, para ouvir o logos de Jesus, o logos do logos, né? Então ali estava o logos de Deus para falar as palavras de Deus, e aquela mulher percebeu essa jogada. Marta não percebeu. Marta não percebeu. Porque ela recebeu Jesus Cristo apenas como um passageiro, um transeunte. Mas ela não recebeu Jesus Cristo como o Senhor da sua casa, como o mestre daquilo que ela realmente precisava aprender. E eu digo para você, como Maria, é necessário amar o que Jesus tem a dizer, amar o que Ele tem a dizer, amar sua palavra. A minha pergunta para este primeiro ponto a você é a seguinte: você ama a palavra do Senhor? Você ama aquilo que o Senhor tem a dizer para você? Mais do que o que você tem para Ele? A irmã Valquíria deu testemunho aqui muito interessante. Ela é planejadora. E Deus é um destruidor de planos. E mesmo quando os planos são semelhantes à vontade de Deus, Deus ainda costuma derrubar algumas coisas dos nossos planos para que a gente passe a depender dele. A Bíblia não condena você fazer planos. Só que ela diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, seus planos podem ser feitos. Só que lembre-se de uma coisa: muita construção é muito tempo para fazer. A destruição, em um momento, ela é feita. Para construir, leva-se anos. Para destruir, é em um momento. Cuidado para que, nesses anos da sua construção, você não tenha se afastado tanto de Deus que, em um momento, Ele derrube tudo, para você, então, enxergá-lo. Tem pessoas que constroem planos tão grandes que esses planos ofuscam Deus. Eles não conseguem enxergar Deus. Ele constrói um plano tão grande que ele só vê o plano, ele não vê Deus por trás do plano. Então Deus bate a mão, derruba tudo e fala: está me vendo agora? Você está me vendo? Você poderia ter me procurado, você poderia ter conversado comigo a respeito. Então tudo que você fez em anos, eu vou destruir em minutos. Por que Deus faz isso, irmãos? Deus estraga prazeres? É sim, claro que é. Não é o diabo que estraga prazeres, é Deus. O diabo dá prazeres, Deus estraga. Porque se os nossos prazeres estiverem fora de Deus, é óbvio que Ele vai estragar, é óbvio que Ele vai destruir. Porque o homem foi criado para ter prazer em Deus. É o que diz, pelo menos, a primeira pergunta da confissão de fé de Westminster. Para que fomos criados? Para que o homem foi criado? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, para gozá-lo, para desfrutá-lo para sempre. Se você não tem desfrute, prazer na presença do Senhor, você não está vivendo para aquilo ao que você foi criado. Então essa é a questão. Como é? Você tem recebido Jesus em seu coração, mas como você tem tratado Jesus? A segunda coisa, além de receber Jesus mais do que um hóspede, você deve juntar os seus pedaços em torno dele. Essa é a segunda coisa que eu encontrei nos versículos 40, diz assim, e 41 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro. As nossas versões dizem que Marta estava distraída, uma fala distraída, Outras falam agitada, outras dizem atarefada, preocupada, ocupada, e por aí vai. O termo grego é perispal, que quer dizer que ela estava deslocada ao redor, dando puxões, arrancando, retirando, colocando, concentrada em muitas coisas ao mesmo tempo. Marta estava concentrada, mas não naquilo que de fato era importante, e sim
em muitas coisas, ou, no termo grego, muitas diaconias. Lucas usa a palavra diaconia, que quer dizer serviço. Marta estava dividida em muitas diaconias. Veja que Lucas usa a palavra diaconia para mostrar um serviço voluntário, intencional. Ela não estava escrava daquilo. Ela não estava escrava. Ela estava fazendo um serviço espontâneo, voluntário. Este é o significado do Novo Testamento da palavra diácono. É um servo voluntário. Não é um escravo. Escravo é outra palavra grega que quer dizer doulos, que quer dizer uma pessoa que não tem opção. O Senhor manda nele e acabou. Ele não tem vontade própria. Ele obedece à vontade do seu Senhor. Não é esta palavra aqui usada. A palavra usada é diaconia. Ela fazia coisas de própria vontade para o Senhor Jesus. Mas ela não estava concentrada naquilo que realmente era importante, e sim em muitas coisas, ou muitas diaconias. Talvez você esteja também concentrado em muitas diaconias na igreja. Muitas coisas para fazer na igreja. Muitas coisas para fazer na sua família, para a sua família. São diaconias legítimas. Muitas coisas para fazer no seu trabalho. Muito investimento para os seus filhos nos estudos. Isso é normal. Mas você está aos pedaços. Você está quebrado. O problema de quem se envolve com muitas coisas é que ele acha que ele está concentrado só no que é importante. Ele está concentrado no que é importante. E quando ele vê outra pessoa concentrada apenas em uma coisa que é de fato importante, ele acusa aquela pessoa. Ele acusa dizendo que essa pessoa não está fazendo nada. Marta apelou para isso nesse momento. Porque os pedaços de Marta estavam espalhados pela casa. Mas ela viu Maria inteira. E ela ficou com raiva. Ela não se sentiu bem. Sendo que era ela que estava aos pedaços, não era sua irmã. Foi onde ela quis o quê? Censurar Jesus. Olha, agora o mundo de Marta começa a se revelar. A mão direita que serve na cozinha tem agora a mão esquerda que quer roubar a glória, que quer roubar a cena. Espera aí, ninguém está reconhecendo meu trabalho. Espera aí, as coisas estão diferentes aqui em casa. Que coisa é essa? Supondo, é uma suposição. Toda vez que chega uma visita, Maria me ajuda, por que com esse homem é diferente? Lembrando aos irmãos que parece ser a primeira vez que Jesus está indo lá. Porque no início do capítulo 10, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. 70 discípulos de 2 em 2 foram à frente de Jesus e visitaram as cidades onde Jesus havia de ir. Eles tinham antecipado a visita de Jesus, os 70. 2 destes 70 devem ter chegado na casa de Marta e dito para ela: o Salvador vem aí, prepare a tua casa para recebê-lo. Porque quando ele chega, olha, 38, indo eles de caminho, está vendo? Indo eles de caminho, ou seja, Jesus falou no verso 1, prepare as cidades onde eu tenho que ir. Eles foram e prepararam, inclusive no verso 17, eles voltaram regozijando que até os demônios submetiam a eles, lembra disso? Agora, Jesus indo com seus discípulos, os 70 já tinham preparado a viagem e as casas que Jesus ia parar. Agora Jesus vai com os 12. E quando chega ali com os 12, uma certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Esse texto ele narra como se fossem pessoas ainda não conhecidas. Quando você vê outras passagens narrando sobre Marta, Maria e Lázaro, já são pessoas conhecidas, são amigos de Jesus, são pessoas que Jesus amava, porque o tempo se passou daquilo ali. Mas parece ser a primeira vez que Jesus está indo lá. E Marta não preparou, ela não deu ouvido aos 2 discípulos dos 70. Ela podia ter já preparado, e quando Jesus chegasse já está tudo pronto. Mas ela esperou Jesus chegar. E quando Jesus chegou, ela viu uma diferença. Maria não trata esse visitante como os demais que passam por aqui. Por quê? Maria acreditou na mensagem dos 2 dos 70. Ali vinha o Salvador.
eu tenho outra coisa para fazer. Não vou para a cozinha, eu vou sentar aos pés dele. A diferença de quem tem fé no Evangelho. Essa é a diferença de quem crê no Evangelho. Então, a pergunta de Marta foi a seguinte. No original ela diz: Senhor, não é do teu interesse, não interessa para o Senhor que a minha irmã sozinha me abandone para servir? A pergunta dela, do ponto de vista humano, é legítima. É legítima. Porém, a mente humana não cogita das coisas divinas. Não cogita. A gente quer defender Marta. A gente quer defender Marta. Mas a mente humana não cogita as coisas divinas, irmãos. Ela chegou ao absurdo de censurar o próprio Deus. Primeiro, ela censurou sua irmã e não dirigiu palavra para ela, e sim a Cristo. Olha o que Marta disse para Jesus depois disto. Ela deu uma ordem para Jesus. No grego está no imperativo. Ela deu uma ordem para Jesus e disse assim: diga minha irmã que venha me ajudar. Olha que ponto chega. Uma pessoa que está dividida, concentrada em várias diaconias, ele chega ao ponto de censurar Jesus. Ele chega ao ponto de julgar seu irmão que está concentrado apenas em Cristo, mas depois ele censura Jesus. Que isso, Senhor? Por que o Senhor tem abençoado a vida dele e não a minha? E começa esses questionamentos. Marta censurou Jesus e ordenou. É claro, se fosse outra pessoa, teria aplaudido Marta. Aliás, eu vejo muitos pregadores aplaudindo Marta e repreendido Maria. Eu não vejo ninguém repreendendo Maria, mas eu vejo muita gente aplaudindo Marta. Só que o pensamento humano não engana nosso Senhor. Uma certa vez, Jesus estava indo para Cesareia com seus discípulos, e Jesus fez uma pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? Eles falam que o Senhor é um profeta, Jeremias, Isaías, até João Batista já falaram que o Senhor é. E Jesus disse: e vocês dizem que eu sou quem? E Pedro, não Pedro, mas cheio da revelação do Pai, disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, não foi você que falou isso, mas meu Pai que te revelou. Tudo bem. Pedro então continua caminhando com Jesus, os 12, mais à frente Jesus conta uma coisa para eles. Guarde isso. O Filho do Homem será açoitado, perseguido, maltratado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí Pedro: não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Pedro chamando Jesus à parte. Vem aqui que eu vou te dar um conselho. Vem aqui que eu vou te... Escuta o Pedrão. Entendeu? Escuta o Pedrão e tudo te irá bem. E ele chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, censurá-lo, como Marta fez aqui. Ele disse: Senhor, de modo nenhum isso sucederá a você. Irmãos, vamos pegar o pensamento humano aqui. Quando eu era criança, eu li esse texto, e Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. E eu falava assim: não, Jesus está de brincadeira. Pedro é amigo dele. Pedro não quer que ele morra, que ele sofra e nem nada, e Jesus está chamando de Satanás. Que isso? Aqueles 11 lá que era Satanás, porque não foram defender Jesus, nem nada. Pedro, o único que se levanta para defender seu amigo e dizer: meu amigo, você não vai morrer, se depender de mim você não morre. Jesus chama ele de Satanás. Eu era criança, eu ficava irritado igual a Marta. Eu não entendia isso. E Jesus, ele responde para Pedro por que ele está repreendendo assim. Jesus diz para ele assim: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim somente as dos homens. Satanás e a mente humana andam assim, de mãos dadas. Por isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque ele parece loucura. Essa fala de Jesus que ele seria morto parecia loucura para Pedro, parecia loucura para mim, parecia loucura e parece loucura para judeus e para gentios. É escândalo para os judeus e é loucura para os gentios.
Por quê? Porque o diabo, ele não cogita os planos de Deus. Os planos de Deus viram a mesa. Os planos de Deus são surpreendentes, eles têm um final inesperado. Os planos de Deus não são conforme o nosso raciocínio. O raciocínio humano, ele anda de mãos dadas com as intenções do diabo. Por isso que antes, quando ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus falou, não foi carne e sangue, mas o meu Pai que te revelou. Porque por carne e sangue você nunca ia saber quem sou eu. Tanto é que quando Jesus diz que por ele ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele tinha que morrer mesmo, aí a carne e sangue de Pedro fala mais alto. Fala mais alto, amplificada pela sugestão do diabo. Assim também é Marta. Assim também, porque o pensamento humano, ele não discerne o que é divino, a não ser que ele seja revelado por Deus o Pai. Talvez do seu ponto de vista, Jesus abençoe mais a seu irmão do que você. Por que você acha? Você acha que trabalha mais para Deus do que seu irmão. Por que você acha isso? Você acha que deveria ser mais reconhecido do que seu irmão. Por quê? Você quer viver no mundo de Marta e ter as honras de Maria. Você quer viver no mundo de Marta e ser elogiado por Cristo como foi Maria. Ele não vai fazer isso. Jesus não elogia mente carnal. Ao contrário, ele desmascara, repreende e fala que ela é diabólica. Na resposta de Jesus, ele diz a Marta, no grego está bem assim, por que você se despedaça em diferentes direções? Marta, Marta. Jesus repete o vocativo duplo do Antigo Testamento. Samuel, Samuel. Simão, Simão. Marta, Marta. É um vocativo de atenção. Preste atenção no que eu vou dizer para você. E no grego está assim, por que você se despedaça em diferentes direções? Esse termo grego é meriminal, é um verbo antigo para preocupação e ansiedade, mas literalmente significa estar dividido. Marta estava partida. Por isso que eu chamo esse segundo tópico de junte seus pedaços em torno de Cristo. Havia muitas coisas para ela se dedicar. E eu disse na introdução, quanto mais você se dedica a coisas fora de Cristo, mais delas aparecerão para você. Quanto mais você se divide em pequenos pedaços para atender todas as demandas fora de Cristo, mais demandas irão aparecer para você se despedaçar mais. E Jesus usa outro verbo dizendo, você está toribel. Toribel quer dizer turbada. Essa palavra também é usada em Marcos 5,39, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, e uma grande multidão fazia alvoroço na casa de Jairo por causa da filha dele que havia morrido. É a mesma palavra. O alvoroço da multidão na casa de Jairo é a mesma palavra que Jesus diz que Marta estava sozinha. Uma multidão pode fazer o mesmo alvoroço de você sozinho. Marta, você está despedaçada e você está alvoroçada. Você sabe o que é isso, irmãos? Como se pudesse dividir um ser humano, né? Vamos dizer célula, né? Em várias células, e cada célula daquela começa a se remexer, e começa a se fazer um algazarra. Marta estava dividida em vários pedaços, e cada pedaço de Marta estava completamente em pânico. Era assim que estava essa mulher. Seu coração ansioso, ela sozinha. Seu coração ansioso, barulhento, aflito e perturbado. Agora, deixe-me finalizar essa parte com uma observação. Você acha que era só o acúmulo de serviços que estava afligindo e perturbando Marta? Você acha? Não era só isso não. Tinha uma coisa que era psicológica.
que era o fato dela achar que ela estava certa, que a irmã dela estava errada e que Jesus estava apoiando alguém errado. Isso afligiu o coração dela. Não foi o fato dela estar trabalhando, ela fazia aquilo de coração. Ela fazia aquilo espontaneamente, nós já vimos isso, diaconia. Diaconia é trabalhar espontâneo, é servir com graça, servir com amor. Ela fazia o serviço dela com amor. A questão que começou a perturbar Marta foi ela achar que ela estava certa, a irmã dela errada e Jesus apoiando alguém errado. Não é isso que perturba o coração de alguém? O que perturba o coração de alguém é ele achar que está certo e ver outro que ele julga errado ser abençoado, ser defendido por Deus. É isso que perturba. Você tem se envolvido com Jesus ou com as coisas a respeito dele? Você tem se despedaçado em diferentes direções? Ou você tem reunido todos os seus pedaços em torno apenas dele? Não será por isso que você tem turbado o seu coração? Talvez não seja por isso, porque você, poxa, eu me divido tanto, eu faço tudo, né? Tudo que precisa eu estou junto, eu me disponho, eu me proponho, eu realizo, eu faço, eu aconteço, mas tem um ali que só fica ali parado. E Jesus o abençoa muito mais. Todos estes seus pedaços estão em torno de Cristo? Ou estão em torno das coisas para Cristo? Em último lugar, escolha a melhor parcela. Versículo 42, Jesus diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus disse o seguinte: pouca coisa é realmente necessária. Oligos no grego, né? Oligos é pouco. Depois Jesus fala, mas na verdade uma só é necessária. Enos, no grego renos. Mono também é um, né? Mas é um no sentido único, que não tem outro. Enos é um acima de vários. Jesus não está desconsiderando que existem várias coisas, mas ele diz que tem uma só, que está acima delas. E Jesus disse assim: uma só é o que? Necessária. E depois ele diz que dentre essas parcelas, no grego, cotas, né? Ele fala, Maria escolheu a melhor cota, a boa cota. Então, veja bem, irmãos, ele disse que não lhe seria removido nada daquilo seria arrancado dela. Observe o que Jesus queria de Marta, e observe o que ele quer de você. Primeiro, você tem que aprender a distinguir entre muita coisa, pouca coisa, uma só coisa, a coisa necessária e a melhor coisa. Você já aprendeu a discernir sobre isso? Distinguir sobre isso? Muita coisa e pouca coisa é fácil, né? Agora, quando se trata de pouca coisa e uma só, sem desconsiderar as outras, mas uma só, e diferenciar entre o que é necessário e o que é melhor. Jesus colocou estas 5 coisas para Marta. Ele falou assim: Marta, você é preocupada com muitas, mas pouco é necessário. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor cota, o melhor quinhão, a melhor parcela. Você consegue discernir essas 5 coisas? Muita coisa de pouca coisa, de uma só coisa, do necessário e do melhor? Maria conseguiu. Maria conseguiu. Quero encerrar dizendo assim: havia uma coisa errada em Marta que ela não sabia. É que havia uma comida que Jesus tinha para comer que os homens não conheciam. João 4, 32 e 34. Quando os discípulos viram Jesus conversando com a mulher samaritana e chegaram com a comida, Jesus não quis comer. Jesus quis continuar conversando com aquela mulher. E os discípulos, mas alguém já trouxe de comer para Jesus?
Ele falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos não conheciam a comida que Jesus queria, e nem Marta. Estava fazendo muita coisa para Jesus. Se ela soubesse que Jesus tinha uma comida para comer, que ninguém conhecia, só Maria estava conhecendo, ela desligava o fogão dela. Se ela soubesse e cresce nisso, também certamente estaria junto com a sua irmã, assentada aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. A vida nos oferece muitas parcelas. Cada parcela concorre a um pedaço de você. Não há coisas no mundo o suficiente que não continue nos repartindo. As opções são infinitas. Se nós estivermos aqui para atendermos todas as demandas do mundo de Marta, daqui a pouco não existiremos mais, porque fomos tão picotados que deixaremos de existir. Qual é a melhor parcela de tudo isso? E quero encerrar com uma suposição minha. Jesus falou 3 vezes para os discípulos dele que ele tinha que sofrer, morrer, padecer nas mãos dos principais sacerdotes, morrer e depois ressuscitar ao 3º dia. Jesus falou isso, irmãos, 3 vezes para os seus discípulos, tá? 3 vezes. E todas as 3 vezes em particular. Ninguém da multidão escutou essa palavra de Jesus aos seus discípulos, que ele havia de sofrer, morrer e ressuscitar. Ninguém, só os discípulos. E houve uma outra época que Jesus foi lá na casa dela de novo, na casa de Marta e Maria, lá em Marcos 14, a partir do verso 3 diz assim: estando ele em Betânia reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Lá em João, capítulo 12, vai dizer quem é essa mulher. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, lembra que Jesus morreu na Páscoa, 6 dias antes de Jesus morrer, foi ele para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Veja, lá em Lucas que nós lemos, Lázaro estava vivo, todo mundo vivo e tal. Mas depois Lázaro morreu doente, Jesus ressuscitou e passou na casa dele perto de 1 semana antes de morrer. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, olha ela continuando diaconisa aqui, porém já não reclamava mais. Ela aprendeu a lição. Ela disse: eu posso servir a Jesus, desde que eu não perca Jesus. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Gratidão de um homem que recebeu um dos maiores milagres de Jesus, que foi a volta à vida física. Agora veja o 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmão, você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? João não fala, mas Marcos fala. Quando os discípulos começaram a criticar essa mulher, Jesus disse no verso 6, Marcos 14, 6, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Como é que Maria sabia que Jesus ia para a sepultura? Se as 3 vezes que Jesus falou que ele ia ser morto e ressuscitar, ele falou só com os discípulos dele e sozinho, sem ninguém em volta. Porque naquele dia que elas receberam Jesus em casa, e Marta sentou-se a seus pés, Jesus contou para ela. Jesus disse: escuta, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você, que eu já disse para os meus discípulos, mas ninguém está acreditando. O Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes,
eles o torturarão, matarão e o sepultarão, mas o Filho do Homem ressuscitará. Ela foi a única pessoa na história do ministério de Jesus, a única pessoa que creu nessa palavra. E ela foi lá antes de Jesus morrer e ungiu Jesus, derramou o bem mais precioso que ela tinha. Esse nardo que ela derramou foi calculado por Judas e pelos discípulos como valendo 300 dias de trabalho. Você imagina uma pessoa que ganha R$100 por dia numa diária, multiplica 100 por 300. Era o valor do perfume dela, que provavelmente as moças de Judá, de Israel, da Judéia, guardavam este perfume para o casamento, pois para ela, Jesus Cristo valia muito mais do que seu próprio casamento, do que sua própria família, do que qualquer outra coisa que ela pudesse obter, do que ela pudesse ter para demonstrar. Ela demonstrou e derramou aos pés de Jesus. E Jesus disse: isso aqui não é só um gesto de amor, isso é um gesto de fé, de crença, de alguém que crê na minha palavra. Ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, e cada palavra que Jesus falou, ela acreditou. Eu acredito nisso, Senhor, eu acredito. Eu acredito que o Senhor vai sim morrer. Quem sabe ela disse: passa aqui em casa antes, que eu tenho uma coisa para o Senhor. E 6 dias antes, Jesus passou, jantou com eles, e ela praticou a maior ação que uma pessoa viva no ministério de Jesus, a única, entendeu e fez: ungiu o corpo dele para a morte. Mas pastor, ela não podia ter esperado ele morrer, porque também ungia, né, com unguento, com mirra, com essas coisas. Ela não podia, não. Jesus disse que ele ia ressuscitar. Então ela fez em vida. Ela fez em vida. Ela não honrou mortos, ela honrou aquele que vive para sempre. É diferente. Depois que Jesus morreu, um monte de incrédulo foi lá no túmulo dele, carregando nardo, carregando mirra. Ai, vamos embalsamar direito, coitado. Chega lá, não está mais. Não dá mais para você fazer nada por Jesus agora. Tinha que ter feito antes. E só ela fez. Porque só ela creu. Só ela creu. Quem é Maria no mundo de Marta não perde a oportunidade. Para você saber mais sobre Jesus, tem que ser com as palavras do próprio Jesus. Como ele falou para Pedro: o Pai te revelou, então você aprendeu. Se o Pai não revelar, você não vai saber nada. Então pegue a revelação do Pai, que é a palavra de Deus, e vá sentar-se aos pés de Jesus. Quem é Maria no mundo de Marta, recebe Jesus mais do que no coração. Ela recebe Jesus para compartilhar sua alma, sua vida. Enquanto ela recebe a palavra de Jesus, ela derrama sua fé. E como prova disso, derrama o melhor que ela tem depois. Quem é Maria no mundo de Marta, se concentra em Cristo e junta todos os pedaços que o mundo cortou em torno de Jesus. Cada palavra de Jesus será importante. Ele vai saber o que são muitas coisas, pouca coisa, uma só coisa, o necessário e o melhor. E o melhor é estar com Ele. E Jesus diz: ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai arrancar isso de você. Podem tentar tirar. Podem tentar arrancar. Talvez não na violência, na sedução. O mundo é assim, o mundo seduz, ele te indica, né? Ele te coloca aí várias opções. Ei, em vez de você ficar aí só com esse tal de Cristo, por que você não vem aqui? Ó? Nós temos mais opções do que isso. Você só tem uma só, nós temos muitas. E Jesus diz: uma só é necessária. E
nesse dia que ela derramou o perfume, Jesus falou uma coisa sobre a ação dela. Em verdade vos digo, que onde quer que o evangelho for pregado, isso que ela fez será testemunhado. E eu creio que esse testemunho, irmãos, vamos, falar do que Maria fez, porque Jesus falou que onde o evangelho for. Não. Isso aqui é fé. Fé. É crer no que Jesus falou. 3 vezes ele falou para os seus discípulos, eles não acreditavam. Eles não entendiam. A Bíblia diz que os ouvidos dele, a mente dele estava tapada. Mas por que Maria entendeu? Por que ela sabia que Jesus ia para a sepultura? Se ela não estava presente com os 12, em nenhuma das 3 vezes. Então foi naquele dia que Jesus falou com ela. Só que ela guardou. Ela creu. Ser Maria no mundo de Marta é viver pela fé. Amém? Vamos orar, que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.